Esse vídeo é, na verdade, uma conversa sobre como as terapias, né, trabalham para melhorar a nossa questão emocional, né? Eu sou da Aromacare, Cosméticos e Serviços Terapêuticos, e meu nome é Bruna, e eu sou terapeuta integrativa. Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre como as terapias, né, nos ajudam a melhorar a questão da saúde mental, né? Muda a nossa visão, né, sobre aquela condição que estamos vivendo. E nessa perspectiva mudada, nessa mudança de olhar, a nossa dor sobre essa situação cessa. Vamos lá então. Nesse livro aqui, ó, A Cura pela Consciência, Teomania e Estresse, de Cláudia Bernardo de Souza Pacheco. Ela explica que ela participou de uma experiência, né, de uma metodologia de cura, né, tratamento de cura, apenas pela questão da consciência, né, do acesso à consciência do paciente, mas de qual maneira, né? Na maneira de fazer o paciente enxergar que, na verdade, aquela situação que ele estava vivendo, ou ele estava sofrendo por essa situação, não estava em nenhum lugar que não fosse na sua mente, né? E que, às vezes, muito do nosso próprio comportamento, né, muito das nossas próprias crenças, favorecem o surgimento dessas enfermidades, né? Tanto de nível físico, como a nível mental, né? Mas o que acontece? Essa questão da consciência é o nosso modo, né? É o nosso ser que observa e que interage, né, com o nosso universo, né? Através da nossa perspectiva, né? Resumidamente falando, né? Trazendo para essa conversa aqui. Os pontos que eu quero trazer é pôr em pauta os mecanismos que as terapias usam, né, para que essa perspectiva mude. E nessa observação da consciência a respeito dessa perspectiva que mudou, o ato de sofrer pelo aquele problema muda e aquele problema deixa de existir. Eu acredito que eu estou sendo clara aqui. Algumas terapias, elas usam o poder da palavra. Essa cura pela consciência mesmo era um diálogo estabelecido entre o psicanalista, né, entre o tratador ali e o seu cliente, o seu paciente. E nessas conversas, né, ele vai trazendo à luz a consciência do paciente sobre aquela situação que ele está vivendo. E quando esse paciente ele toma consciência de que realmente foi ele que se colocou naquela situação, de experienciar aquele momento, que foi algo que ele buscou para a vida dele, de acordo com as atitudes dele e da forma de pensar, a partir do momento que a visão dele era aberta sobre isso, aquela dor muda, né? Aquela dor muitas vezes para de existir, porque quando a sua mente expande sobre determinado assunto, você vê ele de outra maneira, você não é mais a mesma pessoa, né? Não é aquela mesma pessoa de antes, você tipo subiu um degrau, você evoluiu nessa condição. Essa cura pela consciência, né, que eu falo sobre a teomania e estresse, né? Eu não vou entrar na metodologia dessa terapia, né, da cura pela consciência. Eu também vou trazer aqui, né, outras terapias como a psicanálise, a hipnose clínica, as psicoterapias. Todas elas utilizam um mecanismo que, através de um conhecimento profundo sobre a sua consciência, né, através de você se conhecer, através de você analisar sua consciência e observar e amadurecer sobre a perspectiva sua
as suas crenças sobre determinada situação. E a partir do momento que esse entendimento chega, né, à sua consciência, ou que a sua crença é mudada, você consegue se livrar daquela situação que lhe causa dor. Ou seja, você amadureceu sobre esse ponto. Simplesmente pelo fato da interação, né? De interagir e do poder da palavra. Mas existem outras técnicas que são de cunho energético. Esse cunho energético termina culminando no mesmo resultado, ou às vezes um resultado mais rápido. E é esse mecanismo que eu gostaria de conversar aqui, né? De pôr em pauta, né? Porque é o seguinte, barra de access, né? Barra de access são procedimentos que você utiliza ali, né? Pontos que você toca, que são basicamente os nós energéticos, né? Em determinados pontos. E que aquelas conexões são desfeitas sobre determinado assunto, sobre determinada crença ou perspectiva. E a partir disso, né? Há um estalo na mente da pessoa, né? Há uma mudança de perspectiva, há uma consciência sobre aquilo, há uma liberação. Também eu vou falar sobre a psicologia energética, né? O Psyche, que também é uma liberação energética daquela crença. E a partir do momento dessa liberação energética dessa crença, a sua perspectiva muda e a sua consciência sobre aquilo muda e a sua dor muda, para de existir, a sua enfermidade para de existir. Outro mecanismo também, como os mantras, né? A terapia dos chakras, né? De equilibrar as nossas rodas energéticas, que podem ser estimuladas por mantras, podem ser estimuladas por ímãs, que é o biomagnetismo medicinal, que estimula esses centros de energia, que são centros de consciência, né? Esses chakras tem um estudo do Dr. Rodrigo Duprá, que é os 7 níveis de consciência. Esses centros de energia são caracterizados como tipo 7 níveis de consciência, né, humano. E brevemente eu vou fazer outra conversa aqui sobre esses chakras, né? Cada tipo de consciência, né? Atrelada a esses chakras, né? Mas a partir do momento que existe uma estimulação desse centro de energia, né? Que ocorre uma vibração energética, que existe uma alteração no espectro energético, de alguma maneira você tem um acesso de consciência que muda a sua perspectiva. Como eu falei, né, através de cores, são estímulos, né, através de cores, através de sons, através de ímãs. Então, veja a natureza do nosso corpo, né, a natureza da nossa mente e da consciência. E como tantas coisas, tantas interações é capaz de afetar o modo como nós percebemos, né? O modo como observamos a realidade. E a cada mudança de crença, a cada mudança de perspectiva, é como se o seu nível de consciência evoluísse e o sofrimento já não fosse mais uma questão tão sensível. Não é interessante isso aí? Ou seja, nós podemos nos curar, né? Estabelecer uma nova situação de vida, né? De curar tanto mental, assim, dos problemas mentais, né? Das dores emocionais e físicas, a partir de uma mudança de uma perspectiva, de uma visão que você tem sobre a sua vida, sobre você. E essa mudança pode ser provocada por estímulos verbais, que é através da comunicação, por estímulos físicos, né, que pode ser numa massagem, numa interação, ao passar de mãos, igual o reiki, na dança circular,
na cromoterapia, na aromaterapia. Quando eu falo sobre a dança circular, a cromoterapia, a aromaterapia, né, eu me refiro a estímulos sensoriais. E com relação ao biomagnetismo medicinal, que é a aplicação de ímãs, né, tanto o presencial como à distância, barra de axis, né, as técnicas de Psyche, né, de resposta sinestésica do corpo, e em relação à interação do terapeuta com o cliente na intenção, mesmo presencial ou em distância, com a parte da intenção, interação no campo da intenção, eu estou falando de estímulos energéticos. Né? Então, a resposta do cliente aos mecanismos, né, que vão ser utilizados na terapia, que ela pode ser essa que eu falei, né? A verbal, que é a questão do diálogo, pode ser que leve mais tempo. Aquela interação ali, por isso que geralmente em psicoterapias e psicanálise são marcadas várias sessões. Né? E ali ele vai naquele autoconhecimento, né? Naquelas várias sessões. E a partir disso, né, que ele vai evoluindo nessa questão da consciência, da sua percepção, né, do que ele está vivendo, aquela dor para de existir. Já a nível energético, muitas vezes o cliente tem a resposta em 2, no máximo 3 encontros. Né? Porque é um acesso mais profundo. Né? A questão energética, ela mexe no campo sutil do corpo. Esse campo sutil, né, em interação com o campo mental e o campo energético, ele afeta a consciência de uma maneira que às vezes as respostas são instantâneas. Porque primeiramente as coisas se manifestam no campo espiritual, né? Depois nos corpos sutis, e a partir desse momento você tem a ação no corpo físico. E nesse sentido, entre o acesso ao corpo físico, existe a consciência, né? Antes do corpo físico, que ela pode estar relacionada à nossa alma. Né? A consciência está relacionada à nossa alma, que é antes do corpo físico. Por isso que o acesso energético é mais rápido e as transformações são mais rápidas e consideráveis. O estímulo sensorial, eles podem estar no mesmo campo das terapias que utilizam a linguagem como metodologia para, né, essa evolução da consciência, essa evolução da perspectiva, né, do cliente. Por isso, em outro vídeo aqui, eu vou trazer para vocês, né, vou falar sobre os 7 níveis da consciência relacionados aos chakras. E também gostaria de dizer a vocês aqui que eu tenho uma terapia, né, voltada para o equilíbrio dos chakras. Né? E essa terapia, né, eu utilizo várias terapias integrativas, como biomagnetismo medicinal, radiestesia, a própria ciência de cada chakra, né? E dinâmicas de constelação familiar. E quem tiver interesse, né, deixa nos comentários, eu vou deixar o acesso para quem quiser entrar em contato e falar comigo, né, quiser marcar uma sessão. Mas voltando ao assunto, né, a nossa conversa aqui, você veja como é interessante cada ser, né? Como cada pessoa única, né? E como a visão, né? Como a sua perspectiva que você tem do mundo pode definir, né? Qual caminho você vai trilhar para a sua vida, né? Porque você, dependendo da sua visão, né? Você tem aquela visão do mundo, você tem aquela perspectiva. Você vai operar nesse modo. Esse seu modo de operar, ele vai gerar o seu espectro de frequência vibracional. É a sua assinatura
essa vai ser a sua assinatura eletromagnética para o universo, para tudo. Nos campos sutis que são percebidos ao seu redor, né? E como eu falei, as coisas primeiro se manifestam no corpo espiritual, depois no corpo, né, mais próximo ao corpo físico, o corpo sutil, o corpo mental, e depois ela se manifesta no corpo físico. Eu fico fascinada com esse tipo de assunto, sabe? Porque eu levei, assim, anos pesquisando, né? Anos fazendo várias terapias, né? Me especializando em várias terapias para chegar a esse nível de consciência, né? E a quantidade de coisa que eu consegui mudar na minha vida é surpreendente, assim, da vida que eu tinha e do jeito que eu pensava e das coisas que me machucavam, que fazia doer e que agora eu percebo, né? Através desse entendimento, né? Através dessa perspectiva da realidade, dessa mudança de perspectiva sobre a realidade, né? Você consegue mudar a sua vida, você consegue ter as informações que você precisa, né? Para fazer o que você quer. Porque muitas vezes, né? Você não consegue evoluir em determinada situação porque a sua mente não se abriu para aquilo, a sua consciência não se abriu para aquilo. Então a chave, independente de qualquer terapia que seja utilizada, né? A chave para mudar a sua vida está exatamente na sua consciência. E é isso que você tem que trabalhar. Não esqueça disso.